Fala pessoal, eu sou o Gomes e hoje iremos relembrar o GP da Austrália 2022. A corrida onde Leclerc fez grande chelém, enquanto via o seu rival, o Verstappen, abandonando. E o quali foi uma loucura, tendo duas bandeiras vermelhas, e um deles envolveu os dois canadenses. E como o vídeo já é meio longo, deixa o like e mostrar o vídeo. A pista de Melbourne voltava ao calendário após 2 anos. E em 2020, ela estava cancelada meia hora antes do primeiro treino, por conta de casos de Covid no paddock. Em 2021 não teve, ainda por causa da Covid. E em 2022 ela voltaria, mas com mudanças, uma delas na pista. Leves mudanças nas curvas 3 e 4, 6 e 7. E as mais importantes sendo nas curvas 9 e 10, deixando ela mais rápida, e nas curvas 13 e 14, abrindo mais ela. E também uma leve mudança na curva 15 e 16. E a outra mudança é no calendário. Na maioria das vezes, a Austrália abriu o campeonato, mas naquele ano seria diferente. Ela seria a terceira etapa. E numa temporada de novo regulamento e com Ferrari e Red Bull na frente, no Bahrein o Charles venceu. Já na Arábia, o Max triunfou. E por isso, no campeonato, o Monegasco liderava, com vantagem de 2 pontos, com vantagem de 2 pontos sobre o Sainz, que era o segundo. Max vem terceiro, Russell e Hamilton fecharam o top 5. E após tudo isso, mostrar a pista de Melbourne na Austrália. No primeiro treino, já tínhamos escapadas de Magnussen e Leclerc. E também muitas fritadas no curva 3, o que resultava em outras escapadas. E o Joe ficava revoltado com o Sainz após ser atrapalhado. E na estreia do Vettel na temporada, após não participar do Bahrein e da Arábia, na Austrália ele ficava na mão após o motor abrir o bico. E mais rápido foi o Sainz, com o tempo de 19.8. E após o fim do treino, vimos o Vettel com uma bis, ou melhor, uma scooter. E depois mostrava que pilotava sem as mãos. Mas agora, no treino 2, e a Ferrari era a equipe a ser batida, pois o Leclerc foi o mais rápido, com o tempo de 18.9. Já no sábado, no último treino livre, o Vettel perdeu o Aston e foi com tudo no muro. Já o Stroll escapou e bateu no muro, e com isso perdeu a suspensão, enquanto o atual campeão rodava na curva 16. E com esse erro ele era o sétimo. Já as Mercedes escapavam. O Hamilton apenas beijou o muro. Já o Russell não teve nada demais. Dessa vez, o mais rápido foi o Norris, com o tempo de 19.1. Após os treinos, vamos para o quadro. Após um pré-quali de 1 hora da Band, tínhamos a luz verde para o início do Q1. Quando faltavam 14 minutos, o Leclerc estava em sua volta, até que chegou na curva 8, quando começou o efeito do porpoise. E por isso ele pulava demais, mas depois ele cruzava a linha e fazia o 29.1. E depois de 1 minuto, o Norris vinha com o em roxo. E quando fechou a volta, ele ficava em segundo. E quando estávamos a 12 minutos do fim, o Sainz era o primeiro colocado. Depois veio o Max, que ficou em terceiro. E quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Joe, Tsunoda, Latifi, Vettel e Stroll ainda sem tempo. E depois de 2 minutos, vimos Vettel fora do carro, que estava levantado. Latifi do céu. E o Stroll, que estava no acidente, teve a suspensão quebrada. E por isso tivemos a bandeira vermelha. E depois no replay, vimos que o Stroll quase bateu no Latifi. E depois o Stroll não viu o Nicholas e aconteceu o incidente. E por isso o Latifi viu o pneu rodando sozinho. E com a bandeira vermelha, o Vettel tinha mais tempo para conseguir fazer uma volta. E após 12 minutos da bandeira vermelha, vimos o Ricardo dando tchauzinho pro seu povo. E depois de poucos minutos, tínhamos finalmente uma bandeira verde. O Ricardo liderava a fila, com o Vettel nessa lista. E depois, a Aston comemorava, pois conseguia levar o carro do Vettel para a pista. Enquanto na pista, o Magnussen passava o Ricardo e o Albon quase mergulhava. E depois, com o tempo já encerrado, o Ricardo ficou onde estava, enquanto o Vettel só passou os canadenses, que nem tempo tinham. E por isso, foi eliminado. E junto com ele também foram Alex Albon, mas por apenas 30 milésimos. Magnussen, o Vettel, Latifi e Stroll sem tempo. Após esse mini caos, a Williams pedia para o Albon parar o carro na pista mesmo. E depois, os Marshalls e o Alex empurravam o carro da Williams para de escape. Mas após tudo isso, já tínhamos a luz verde para o início do Q2. Quando faltavam 12 minutos, o Verstappen vinha com os 2 em roxo. E quando cruzou a linha, ele fazia um 18.6. O Pérez era o segundo, Leclerc já era o terceiro e o Sainz em quarto. E mais atrás vinha o Alonso
consultou 2 em roxo. E quando fechou a volta, ele era o segundo. E quando faltavam 9 minutos, tínhamos o lindo arco-íris. E quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Ocon, Bottas, Mick Schumacher, Tsunoda e o Joe. E com o tempo já encerrado, Ocon melhorava e era o oitavo e colocava Hamilton em risco. O Gasly ficou fora, mas por apenas 15 milésimos. E o Tsunoda melhorava, mas ficava na P13 e era eliminado. Junto com ele também foram Bottas, Joe e o Mick Schumacher. E depois o Leclerc pediu capacete com a viseira mais escura por causa do sol. E depois de algum tempo tínhamos o pôr do sol e o Q3 era iniciado. E como o gráfico era novo, ele ficava todo estranho, todo espaçado. E quando faltavam 9 minutos, o Verstappen vinha com os setores 1 e 2 em roxo. E quando cruzou a linha, ele fez um 18.399. E depois o Pérez fazia um 18.398. E por apenas 1 milésimo ele era o primeiro. Faltavam 7 minutos, o Hamilton era apenas o sexto. Mas atrás vinha o Leclerc, que era melhor que o Pérez. E mais atrás vinha o Alonso, com o primeiro setor em roxo. Não é possível, Alonso. No mesmo instante que o Leclerc fez sua volta, tínhamos a bandeira vermelha. O Fernando vinha voando, mas no último setor ele perdeu a pressão hidráulica. E por isso o carro apagou e foi para a brita. Então ele bateu no muro e por azar o espanhol ficava fora do Q3. E após 13 minutos da bandeira vermelha, tínhamos a luz verde para o reinício do Q3. E quando faltavam pouco mais de 1 minuto, o Minimax abriu essa volta. No setor 1 ele não foi bem, mas no 2 foi melhor, enquanto o Leclerc fazia no setor 1. Mas o Verstappen cruzava a linha e assumia a primeira posição, com o tempo de 18.1. O Sainz não foi bem e ficava em nono. Já o Monegasco veio melhor que o Max, e quando cruzou a linha, ele fazia incríveis um 17.8 para deixar vantagem em 2 décimos em cima do Verstappen. E depois Hamilton cruzava a linha e era o quinto. Mas Charles Leclerc era pole position na Austrália, Verstappen em segundo e o Pérez em terceiro. E quando Leclerc chegou na reta principal, ele recebeu o carinho da torcida australiana. Mas após o gole maluco, tínhamos o grid formado. E como animação é de trás para frente, começamos em décimo, Alonso em décimo e o Sainz em nono. Ocon, Ricardo, Russell, Hamilton, fila só Mercedes, Alonso, Pérez, Max em segundo, pois o Charles Percival era o pole na Austrália. Após uma percorrida de 1 hora, tínhamos a volta de formação. O álbum largava de duro, anotem isso. Mas na madrugada brasileira, as luzes se apagavam e a corrida em Marrone começava. Leclerc largou bem, segurando a ponta. E o Max tentou, mas o Charles fechava a porta e seguia em primeiro, enquanto mais atrás o Sainz praticamente ficava e era o 13º. Então depois o Carlos ia para cima do Tsunoda. O japonês não deixava e por isso o Sainz perdia tempo. Então o Mick foi para cima e passava o espanhol. Então o Sainz era o P14. E depois, na volta seguinte, o Sainz perdeu o carro, ia para a grama, rodava, cortava a pista, ia para a brita e por lá ele ficava. E por isso tivemos o safety car virtual. Mas logo depois viu o safety car real para a pista. E só na volta 4 que o Sainz saiu do carro. E na volta 6 o safety car saía. E com a balançada do Leclerc, tínhamos a bandeira verde. O Leclerc largou muito bem, seguindo a ponta. E na volta 9, com o Mercedes, sofreu muito com o porpoising, ela ficava pro Pérez. E logo o Sérgio ia para cima. E na reta principal, o mexicano abria a asa, mas o patrão seguia na frente. E na volta seguinte, o tcheco abria a asa, pegava vácuo e mergulhava para passar o Hamilton e ser o terceiro colocado. Já na volta 11, o Vettel errava e dava uma leve escapada. E na volta seguinte, o Verstappen reclamava do seu pneu dianteiro esquerdo, que estava indo para o espaço, ainda mais após ele fritar o seu pneu. Então a diferença para o Leclerc era de 3,5. E na volta 19, o segundo colocado, Verstappen, estava no box. Ele parava e colocava os pneus duros. E na volta seguinte, o Hamilton realmente chegava no Pérez e já com o DRS disponível. Na reta principal, o tcheco ficou na frente. Mas na reta seguinte, o Hamilton tentou mergulhar e o Pérez defendia seguir na frente. Mas o Lewis é melhor e por isso o mexicano teve que fechar em inglês para poder seguir na frente. E no final dessa volta, o Pérez parou no box. E na volta 22, o dono da casa parou no box. E quando ele saiu, ele cortou na frente do Albon, que quase bateu nele. Então o Pérez ia para cima.
Na reta seguinte, tivemos um trio White, e depois o Alex saiu mal, então o Stroll passava o tailandês. E quando o Vettel chegou na briga, vimos que o Leclerc ia fazer sua parada, e por isso ele entrava e fazia sua parada, igual o Hamilton, que saía na frente do Pérez. E como o Hamilton ainda estava com o pneu frio, o Checo chegava nele, então o mexicano pegava o vácuo e ia pra cima, ficava roda e por fora ele passava em inglês. Mas na reta seguinte, o Hamilton poderia dar o troco, se não fosse o safety car, causado pelo Vettel. E depois vimos que o Seb subia na zebra, perdia o carro e ia pro muro. E lá ele perdia a asa dianteira. E na volta 26, o safety car saía. Mas antes, quase o Mickey estampou o carro da Haas no Tsunoda. E depois tínhamos a bandeira verde. O Leclerc entrou bem, mas ele errava. Então o Verstappen ia pra cima, pegava vácuo, ficava roda, mas o Leclerc, com uma defesa incrível, ainda seguia na frente. E na volta 39, o Leclerc tinha uma vantagem de 7 segundos. E para piorar pro Verstappen, o Monegasco ainda fazia a volta rápida. E tudo isso com o céu maravilhoso na Áustria. Não, Verstappen. O motor do campeão mundial abriu o bico. E por isso Max prova do carro e chamava o cara do extintor, pois o carro do holandês pegava fogo. E depois, já no replay, vimos que foi do nada quando o motor do holandês foi-se embora. E pela segunda vez em 3 corridas, o Max abandonava a corrida. E com o carro na pista, tínhamos o safety car virtual. E durante o virtual, alguns pilotos pararam. Então Albon, que não tinha parado, pulava para sétimo. Depois, na volta 40, já tínhamos a bandeira verde. E na volta 46, lá atrás, o Stroll segurava do Gasly até o Joe. Então ele segurava 5 pilotos. Enquanto o Albon fazia milagre, não parando no box. Só na volta 50 foi quando o Pierre passou o Stroll. Eu até iria falar dessa briga, mas o vídeo já está muito longo. E na volta 57, o Albon era o sétimo, mas ele ainda não tinha parado. Falando em parar, o Leclerc implorava para parar no box e fazer a volta rápida, mas a Ferrari já barrava essa ideia louca do Monegasco. E o pior, que a volta rápida já era dele, mas já depois o Percival já abria a volta final em Melbourne. E a imagem mostrou o Albon, que não tinha parado. Uma corrida incrível do Leclerc, apenas errando na relargada. E depois ainda viu o Max abandonar a corrida. Mas Charles Leclerc, com uma corrida fantástica, vence o GP da Austrália, fazendo um Grachelem mágico após fazer a pole, liderar todas as voltas, e ainda vencer a corrida. E depois o Pérez era o segundo, e depois o Russell no primeiro pódio, com a Mercedes era o terceiro. Demorou um pouco, mas o Albon terminava e chegava em 10º, e conseguiu um ponto para o Williams. E depois, já no paddock, o Leclerc comemorava demais, e depois ainda mais com a Ferrari. Após essa prova, tínhamos a etapa de Imola, que eu já falei aqui, e no fim do campeonato, o Verstappen foi o melhor, e por isso conquistou o bicampeonato. Mas foi esse vídeo de hoje, deixa o like. É isso, meus manos, na outra sexta, iremos relembrar o GP da China 2012, uma corrida sobreestimada. Assim que falo, acho. Mas é isso, 10 dias, falou e fui. Deixa o like.